E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer uma recomendação de uma amiga minha amiga Carol. Valeu, Carol. Ela me deu uma recomendação de fazer um vídeo pra pessoas que não têm o hábito de ler, mas gostariam de ter, mas têm uma vida muito corrida, assim como a minha vida é bem corrida, mas que gostariam de pegar esse hábito. Então eu trouxe aqui alguns livros diferentes, mas que eu acho que todo mundo de alguma forma gostaria. São livros meio que pra geral ali, livros rápidos, que mantêm a atração da leitura, tá? O primeiro é Matéria Escura. Eu sempre recomendo esse livro, porque é exatamente isso. É um livro rápido, que vai te prender, vai te criar mil ideias na cabeça. Eu achei ele um livro muito bom. É uma mistura de thriller e ficção científica, tá? A história que segue o Jason. O Jason é um pai de família, ele tem, sei lá, uns 40 anos, ele tem uma esposa. E aí, um certo dia, ele é sequestrado. Ele tá andando na rua, um cara sequestra ele. E aí ele acorda numa maca de laboratório. E aí o cara do laboratório fala: Jason, você acordou, tá tudo bem, volta pra casa, você passou por um experimento. Ele não entende nada. Quando ele chega em casa, a esposa dele não reconhece ele. A família não sabe quem ele é. Os amigos têm uma visão completamente diferente de quem ele é, assim. Ele ainda tem pessoas próximas que ele conhece, mas eles têm uma visão muito diferente. É como se fosse um outro Jason. E aí, ele não entende o que tá acontecendo. Ele tem linkado a alguns experimentos, que ele tem um trabalho relacionado a experimentos. E aí ele começa a linkar as coisas e entender exatamente o que tá acontecendo, o que mudou na vida dele. Não é um livro longo, é um livro muito bom. Eu adoro esse autor, inclusive, o Blake Crouch. Eu já li Recursão dele, que é muito bom também. E a trilogia Wayward Pines, que também é ótima. Mas eu começaria por esse daqui, porque eu acho ele mais frenético, assim. Eu lembro de ler e eu ficava, mano, o que tá acontecendo? E o final eu achei que o autor conseguiu fechar muito bem. Não é um livro simples, no final mas ele conseguiu fechar de uma forma satisfatória. Então eu super recomendo esse daqui, tá? Outro livro que eu gosto muito é Vicious, ou em inglês Vilão. Então tem traduzido de boa, tá? É uma trilogia, na verdade, esse é o primeiro livro, mas é independente. Então o terceiro tá inclusive saindo agora, mas você pode só ler o primeiro, se gostar, ler o segundo também, que é muito bom. Mas a história segue aqui dois protagonistas, o Eli e o Victor. Tem dois momentos, então... No primeiro momento, no passado, o Eli e o Victor, eles estão no mestrado aqui, eles estão estudando mutantes, vamos dizer assim. Então, seres humanos que têm algum tipo de anomalia. Então, eles estão fazendo esse estudo, que eles têm algum tipo de poder, vamos dizer assim. Eles estão estudando, entrando a fundo de como é que essas pessoas conseguiram chegar nesses poderes. E eles chegam de que é porque... Quando a pessoa quase morre, então a pessoa, ela morre, só que ela volta à vida, sei lá, o coração dela para e ela volta com algum tipo de poder. E eles, claro, inteligentes que são, querem passar por essa experiência. Então eles passam por essa experiência de quase morte. E eles conseguem algum tipo de poder. Não vou entrar em detalhe de que poder aqui. Mas eles entram nisso. E o livro corta pra 10 anos no futuro. E eles se odeiam. Eles são arqui-inimigos, assim, total. O Victor tá desesperado para matar o Eli. E você não entende no começo do livro o que aconteceu. Então fica nesses dois paralelos de os dois amiguinhos tentando descobrir essa questão dos mutantes. E os dois no futuro se odiando, querendo se matar. É um livro muito rápido, eu lembro dos capítulos serem super curtos também. E o segundo, que inclusive tá aqui embaixo, é muito bom também, que é Vengeful. Gostei muito, então se acabarem esse aqui, leiam esse aqui também. Mas comecem devagar, comece por esse, vale muito a pena, tá? Outro livro que eu tenho aqui é A Casa no Mar Cerúleo. Esse livro também tem traduzido em português, de boa, tá? A história dele é do Linus Baker. Ele é um assistente social, ele tem seus 40 anos, a vida dele é extremamente monótona. Ele já trabalha no mesmo cargo há anos. E basicamente é um mundo meio mágico aqui, que ele visita orfanatos e ele faz checklists ali se o orfanato mágico está de acordo. Então não tá machucando ninguém, tá tudo funcionando certo, as crianças estão sendo bem cuidadas. E num certo dia, ele pega um orfanato, assim, super importante, que tá fazendo bastante alvoroço ali, e ele tem que ir lá presencialmente. E aí, quando ele vai lá presencialmente, ele conhece todas essas crianças mágicas, e tem aqui também o interesse romântico dele, que é super bonitinho. Então, é um livro bem fofo, assim, mas é super bem escrito, e a gente se envolve muito com os personagens. Eu sou uma pessoa muito de personagem, então eu gosto quando o livro se aprofunda nos personagens, e eu acho que é muito a história desse livro aqui, então eu gostei muito. Tem, inclusive, o segundo, se eu não me engano, mas eu não li ainda, preciso ler, mas eu super recomendo a leitura, tá bom? O terceiro que eu vou falar, que é um clássico também, é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Acho que vocês já devem ter visto esse livro, assim,
muito, porque todo mundo já falou isso aqui. Eu não sei por que esse livro não foi adaptado ainda, eu acho que vem aí, porque ele daria uma super adaptação. A história é da Evelyn Hugo. A Evelyn Hugo mostra em 2 momentos aqui também no livro. Então mostra ela no passado, que é uma jovem de origem latina em Hollywood. Então ela faz vários filmes, ela é famosa. E conta a vida dela dos 7 maridos que ela teve. E aí ela já velhinha, ela contrata uma jornalista, do nada, ela fala, eu quero falar com essa jornalista pra contar a vida dela. E aí ela conta dos 7 maridos que ela teve e de tudo que ela passou na vida de artista dela, né, de Hollywood, e quem de fato foi o grande amor da vida dela. Então esse livro é muito bonito, é super rápido também de ler, você super se apega com a Evelyn, e você não entende exatamente por que ela escolheu essa jornalista, qual que era o marido mais importante, o que aconteceu na vida dela, entra bastante nesse aspecto de Hollywood, que eu acho bastante interessante. Então esse livro é muito bom, todo mundo já leu, a maioria parte das pessoas já leu, mas tem um motivo, e a Taylor Jenkins Reid, que é a autora, tá super hypada e também teve série de TV, enfim. Então, super recomendo, tá bom? Outro que eu trouxe uma resenha recente. Galera, leiam esse livro, por favor, leiam, porque eu já falei dele. Uma amiga, inclusive, acabou essa semana. Ela amou. Cara, livro muito doido, thriller frenético. Conta de 2 pontos de vista aqui. A gente tem um ponto de vista que é a Amanda. A Amanda, esse livro começa, ela acabou de perder a sua filha e o seu marido. A sua filha foi assassinada, foi encontrada morta, e o seu marido acabou se matando. E aí a Amanda tá furiosa, né, extremamente impactada com isso tudo, e ela tá desesperada em busca de quem fez isso com a família dela. E ela tem certeza de que quem fez isso é um vizinho X ali da rua dela, e ela quer matar esse cara. Ela tá desesperada pra matar esse cara. A Amanda entra num clube de psicologia, né, de pessoas ali pra tentar passar por essa situação. Ela é recomendada pelo cara aqui que tá investigando esse caso. E aí ela conhece uma tal de Wendy, que é uma mulher ali que também tá dentro desse clube, que também teve uma história muito trágica com a família. E elas têm essa ideia brilhante de trocar os seus assassinatos. Então, quem fez mal pra Wendy, a Amanda vai lá matar. E quem fez mal pra Amanda, a Wendy vai lá matar. Então elas trocam aqui. Por isso que chama Pactos Mortais. Então esse é um ponto de vista. E aí a gente tem um outro ponto de vista, que é da Ruth, que é uma mulher também de meia idade aqui. Que ela tava na sua casa, de boa, ela era casada. E aí entrou um cara na casa dela, esfaqueou ela inteira, quase matou ela. E acabou, enfim, fugindo. E aí ela tá muito traumatizada com essa situação toda. E aí, em certo momento, os 2 pontos de vista, né, da Amanda e da Ruth, se cruzam. E aí você entende o que tá acontecendo, quem que é esse cara. Cara, um livro muito rápido, um livro que eu li muito, assim, voei nele. Porque você quer entender o que acontece e, assim, é muito fechadinho. Acho que o autor fez um trabalho muito legal aqui de fechar as amarras de uma forma que não ficou forçado, sabe? Eu acreditei no que tava aqui. Então, super recomendo também, tá? E um último livro que eu tenho aqui, que esse é um pouco mais infantil, mas é o meu livro favorito do Neil Gaiman. Eu tenho muito carinho com esse livro. Ele é o livro do cemitério, também tem em português, traduzido, tudo certinho. Todos esses livros tem pra comprar na Amazon. Se divirtam, tá? A história dele é do Nobody, então o nome dele é Bod, né? Chamam ele de Bod. Basicamente, uns assassinos de aluguel mataram a família dele inteira. E iam matar ele também, só que a criança conseguiu fugir. Ele conseguiu fugir, ele era um bebezinho ali, mas ele conseguiu engatinhar. E na frente da casa dele tinha um cemitério. E ele viveu a vida inteira dele, né, até a idade jovem adulta aqui, sei lá, seus 16 anos, dentro do cemitério. E aí, nesse cemitério, tinham alguns fantasmas que cuidaram dele durante todo esse tempo. Então também é um livro sobre personagens, que você entende um pouco da historinha dele ali. E aí, só que esses assassinos, né, que mataram a família dele, eles voltam eles percebem, né, que a criança não morreu depois de anos, e eles têm um motivo pra matar ele aqui. E eles voltam pra acabar com isso, né, pra matar ele. E aí a história dele fugindo desses assassinos e entendendo o que aconteceu, junto com esses fantasmas aqui que protegem ele. É um livro bem legal também, é o meu livro favorito do Neil Gaiman. E essa edição em específico tem algumas ilustrações, aqui ó. Tem algumas ilustrações legais, assim, não é em toda a página, tá? Mas tem algumas perdidas no livro, assim. Então eu recomendo essa edição também. Eu acho que a gente tem em português, inclusive, nessa edição, tá? Depois dei uma checada aí. Mas é um livro muito bonitinho, que eu tenho bastante carinho, tá? Então esses são os 3, 4, 5 livros, 6 livros que eu recomendo pra vocês, tá? Começarem aí pra quem
não tenho o hábito da leitura, mas gostaria de ter. São livros rápidos, que vocês conseguem ler rapidinho e que engajam, que fazem a gente querer mais, tá bom? É isso, pessoal. Qualquer coisa aí, me mandem. Tamo junto. Valeu!